Veja 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Veja o versículo 15. Fala assim. 2 de Pedro 3,15. Fala assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui Pedro parece que fez as pazes com o apóstolo Paulo, né? Depois daquela briga que teve no livro de Gálatas, parece que Pedro estava de bem com ele novamente. Graças a Deus fizeram as pazes. E aqui ele fala do amado irmão Paulo, é o apóstolo Paulo, e fala que ele escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Agora, que nível tinha essa sabedoria? Veja a sequência no versículo 16. Observe aí, diz assim: ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. O apóstolo Pedro lia os escritos de Paulo. E ele tinha dificuldades, ele diz, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então não fique desanimado. Quando você lê as cartas de Paulo, não entende quase nada, muitas vezes. Porque o apóstolo Paulo tem um jeito de escrever que é complicado mesmo. Pedro era pescador. E ele teve certas dificuldades em compreender o que Paulo dizia. E note, isso é um incentivo para nós. Nós temos mais instrução do que Pedro. E encontramos algumas dificuldades. Não desanime. Continue estudando. Mas Pedro, é interessante, ele tinha uma compreensão, às vezes difícil do que Paulo escrevia, mas era uma compreensão suficiente para perceber quando alguém distorcia alguma coisa. A compreensão dele tinha certas dificuldades, ele reconhece, ele fala, mas essa compreensão era suficiente para ele perceber quando alguém distorcia as coisas escritas lá. Ele fala que os ignorantes e instáveis deturpam. Ele diz, olha, eu posso não entender muito, mas eu não sou burro ao ponto de não perceber quando alguém está distorcendo tudo aqui. Então note, você tem capacidade, mesmo que você tenha algumas dificuldades na compreensão do texto paulino, você tem capacidade sim de perceber quando alguém está distorcendo tudo. Você olha e fala, opa, eu posso não ser nenhum expert em compreensão de texto. E esse texto realmente é difícil. Mas essa interpretação aqui, lamento muito. Isso aqui estão distorcendo. É possível isso. Então nós aprendemos com Pedro. Porque nós nos vemos em Pedro aqui. Nós nos vemos na mesma posição de Pedro muitas vezes, quando lemos a Bíblia. Então isso nos encoraja. Ok, se Pedro era assim, estamos juntos. Como falam os corintianos, é nós. Então, vamos continuar lendo, estudando, porque podemos aprender mesmo tendo algumas dificuldades. E sigamos em frente. Mas o que vem a seguir é importante. Veja o que ele diz a seguir. Ele fala, os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Aqui ele faz alusão às escrituras. O que eram as escrituras para Pedro? Palavra de Deus. E o que ele faz? Ele inclui o que Paulo escreveu na categoria de escritura. Como ele faz isso? Usando a palavrinha demais. Ele fala, deturpam o que Paulo escreve, como fazem com as demais escrituras. Ou seja, o que Paulo escreve é escritura. Se eu digo, é um exemplo que eu sempre uso para explicar esse texto. Se eu digo, pastor Nicolas e os demais pastores foram ao congresso. Eu sei que o pastor Nicolas é pastor. Pastor Nicolas e os demais pastores. Pastor Nicolas é pastor. Se eu digo Nicolas e os pastores foram ao congresso, eu sei que Nicolas não é pastor. A palavrinha demais é que faz com que eu entenda que Nicolas é pastor. Nicolas e os demais pastores foram ao congresso. Eu sei que Nicolas é pastor. Aqui acontece a mesma coisa. Eles deturpam o que Paulo escreveu, como fazem com as
demais escrituras. O apóstolo Paulo tinha acabado de escrever suas cartas. As últimas cartas do apóstolo Paulo são da mesma época de 2 de Pedro, por volta do ano 64. As últimas cartas do apóstolo Paulo. Tem cartas do apóstolo Paulo do ano 62, um pouquinho antes, 2 anos antes. E Pedro chama já esses textos recentes na época dele, ele chama de escritura, reconhecendo a autoridade desses escritos.